Five Nights at Freddy's é a franquia de jogos de terror mais popular de todos os tempos. Neste momento existem 9 jogos de Five Nights at Freddy's principais e com isso cada versão teve a sua fase de testes e desenvolvimento e existem imagens na internet que supostamente demonstram esses jogos antes de serem lançados como a gente conhece hoje em dia. Five Nights at Freddy's é aquele jogo de terror que toda a gente já jogou ou alguém que conhece um amigo que já jogou. E milhares de youtubers já fizeram vídeos sobre o jogo. É de facto o jogo de terror que domina a cultura pop e um dos mais populares. Então isso quer dizer que existem muitas versões antes de serem lançadas oficialmente, que eram bastante diferentes daquilo que conhecemos hoje em dia. Temos várias modificações, obviamente coisas que não ficaram e que ainda estavam em fase de desenvolvimento, mas que tornam o jogo bastante mais assustador. Isto pode acontecer com qualquer jogo, mas com o FNAF supostamente existem imagens que mostram isso. Então neste vídeo eu vou fazer o mistério da primeira versão de Five Nights at Freddy's. Irei aprofundar sobre vários jogos. Iremos ver como é que os jogos eram antes de serem lançados. Este vídeo demorou muito tempo, por isso não se esqueçam de deixar já o vosso like. Subscrevam-se no canal. Vamos falar de coisas que toda a gente conhece do Five Nights at Freddy's, até verem como as versões eram antes de serem lançadas. Eram versões muito mais obscuras e muito mais assustadoras. Portanto, sem mais demoras, vamos falar sobre o mistério da primeira camada. Ficheiros beta do FNAF 1. Iremos falar agora sobre arquivos beta do FNAF 1. Portanto, isto supostamente vem da versão beta, ou seja, a maioria destas coisas não existem hoje em dia, foram mesmo naquela fase beta do jogo. Para quem não sabe o que é o jogo beta, é basicamente o jogo antes de ser lançado, ainda uma versão meio experimental. Não é o jogo completo, o jogo ainda está em fase de desenvolvimento, mas já dá para jogar. Isto provavelmente toda a gente sabe, mas o Freddy antigamente chamava-se Freddy Bear. Nesta altura ele não era conhecido como Freddy, mas sim Freddy Bear. Muitas pessoas devem conhecer isto, deve ser algo bastante conhecido. O FNAF antigamente, há cerca de 11 anos atrás, teve uma página do Kickstarter. Ele realmente existiu, teve o seu último update a 17 de junho de 2014. Para quem não sabe o que é o Kickstarter, é um site que é para ajudar a desenvolver os projetos. Ou seja, acho que vocês davam uma quantia e essa quantia depois ajudava o criador a desenvolver o projeto. Pode não ser exatamente isto, mas é mais ou menos algo do género. Portanto, o Scott Calton pediu $10.000 para fazer o FNAF 1. Já para não falar que entre 2013 e 2014 foram os anos mais difíceis para o Scott Calton, que nessa altura ele tinha lançado um jogo chamado Cheaper and Sons, que por acaso temos aqui uma coisa bastante curiosa. Este jogo foi lançado pelo Scott Calton e as pessoas diziam que era demasiado terror, era demasiado assustador. Então foi graças a esse jogo que o Five Nights at Freddy's existiu, porque eles eram demasiado assustadores e até eram um bocado parecido com animatronics. Se nós repararmos bem na sua aparência, nós reparamos algumas coisas semelhantes. Portanto, este jogo foi uma espécie de protótipo do FNAF. Diziam que o jogo era feio, diziam que as animações eram podres. Ele já tinha também gastado o seu dinheiro todo no outro jogo que ele tinha feito, que agora não me recordo do nome. Portanto, foi devido a isso que ele abriu o Kickstarter. Portanto, nós vimos que o Kickstarter tinha sido atualizado em junho de 2014 e o FNAF 1 foi lançado em agosto de 2014. Faz sentido ele ter aberto a tal Kickstarter para pedir dinheiro, porque supostamente o outro projeto não correu muito bem. Então faz um bocadinho de sentido. Portanto, este Kickstarter era para o FNAF 1. Também há rumores que existiu uma outra versão antes do Five Nights at Freddy's 1, supostamente chamada de Five Nights at Freddy's Demo. Foi supostamente lançada em julho de 2014. Portanto, isto quer dizer que o Scott Calton já estava a trabalhar no FNAF há algum tempo. Portanto, o seu primeiro jogo de Five Nights at Freddy's não foi necessariamente o primeiro. Provavelmente muito poucas pessoas sabiam isto, mas sim, existiu uma suposta versão antes do Five Nights at Freddy's 1. E com esta versão ele conseguiu apanhar algumas críticas e algum feedback das pessoas para fazer o seu novo FNAF. Portanto, ele foi mais importante do que parece. Vocês, como podem ver, supostamente este era o Freddy Bear, supostamente este era o Freddy na versão beta. Sim, ele está um bocadinho diferente. Portanto, nesta altura, eu ainda consigo reparar em algumas características dos outros personagens do outro jogo, especialmente na cor. Eles têm bastantes semelhanças, ou seja, demonstram um bocado a transição que ele fez de um jogo para o outro. Aqui eu não sinto tanto o aspecto de animatronic, embora o seu corpo esteja mais ou menos igual, mas a sua cor demonstra muito mais o outro personagem do que propriamente o Freddy. Os seus olhos também estavam um bocadinho estranhos, mas não é só do Freddy que nós temos imagens, também temos, por exemplo, do Bonnie, que tinha a boca um bocado mais aberta e que também era um bocado esquisito. Tínhamos um mascote de uma galinha, que era a Chica, supostamente, e também temos do Foxy, que tem a sua imagem bastante diferente. Supostamente o Foxy não ia fazer parte do FNAF 1. Vocês, de acordo com aquela imagem que conseguiram ver, ele parecia mais um lobo e não uma raposa, portanto a Foxy ainda não estava bem definida. Ele era para deixar como um lobo, ou até mesmo como um castor. Nós vimos no primeiro jogo que ele lançou que os personagens eram castores, e um desses personagens podia ser o Foxy. Podia ser um desses personagens ou podia ser um lobo. Existe até uma imagem que demonstra como o Foxy seria. Isto seria sim o Foxy. Portanto, nas versões atuais nós não vemos nada em relação a isso. Portanto, existem imagens muito estranhas sobre os animatronics. Ainda estava naquela fase de teste para ver como é que ficava melhor, mas mesmo assim as imagens ainda são muito estranhas. Há muitos detalhes que hoje em dia são muito característicos que na altura não existiam. E para além das personagens, supostamente também havia o do Golden Freddy. Mas o Golden Freddy sinceramente foi o personagem que menos sofreu alterações na sua aparência. Portanto, a sua aparência permaneceu mais ou menos igual. FNAF 2 versão beta.
Em relação ao FNAF 2, as fotos também são um bocado estranhas. Vamos passar agora para o FNAF 2. O FNAF 2 também tem imagens muito estranhas. E nós no 2 temos ligeiramente mais personagens, portanto as imagens serão muitas também. Existe uma imagem do Toy Freddy bastante esquisita e bastante diferente do que temos agora. Ele está num ângulo bastante diferente. Supostamente também havia um Golden Toy Freddy. E também houve um animatronic desconhecido, que eu não sei o nome, mas tinha esta aparência um bocado esquisita. Ele provavelmente estava relacionado ao Golden Freddy pela sua posição. Isto pode ser completamente falso, pode nunca ter existido, mas também pode ter existido na versão beta. Também já houve pessoas a dizerem que existia um Purple Guy versão Golden Freddy, mais ou menos. Eu digo que é Golden Freddy pela sua posição, porque para quem não sabe o jogo tem um Purple Guy, então houve também muitas pessoas a dizer que existia o Purple Guy versão Golden Freddy. Mas isso não passa do mito, isso nunca existiu. Mas supostamente aquele personagem era algo bastante raro de acontecer. E para além disso também tínhamos do Puppet, só que esta do Puppet é muito mais esquisita. Nós conseguimos ver a imagem do Puppet com a máscara um bocado partida. Eu não sei qual é que será a história por trás disto, ele se calhar sofreu alguma violência, não sei. Podem ter havido agressões entre animatronics, não sabemos, ou pode ter sido criado assim. Vamos falar agora sobre uma coisa muito curiosa, sobre o Mike Kill All. Isso é uma parte do trailer do FNAF 2, onde o Withered Bonnie supostamente dizia isso. As pessoas na altura inverteram o áudio e conseguiram ouvir Mike Kill All. Nós na última parte conseguimos ouvir perfeitamente Mike Kill All. Isto tudo faz bastante sentido. Nós se invertermos realmente, parece que conseguimos ouvir realmente aquelas palavras. Existe uma imagem da Mangle em que ela está com o corpo todo. Isto quer dizer que muito provavelmente a sua aparência atual, toda destruída, provavelmente não era a versão que deveria ficar. Ou seja, quer dizer que muito provavelmente no beta a Mangle tinha o seu corpo completo. Mas qual é que será a razão para eles terem destruído a Mangle completamente? Eu já ouvi dizer que a Mangle foi destruída porque supostamente as crianças iam lá e brincavam no corpo dela, e por isso é que ela está destruída, porque arrancavam-lhe as peças. Também existem imagens em que os animatronics do FNAF 1 estavam no FNAF 2. Temos aqui uma imagem do Freddy do FNAF 1 no escritório do FNAF 2. Isto quer dizer que muito provavelmente os olds serão iguais aos do FNAF 1. Eles na fase beta muito provavelmente eram assim. Ou seja, em vez de eles estarem todos destruídos assim como estão, eles estavam exatamente iguais. É isso que a imagem nos mostra. Ou seja, os toys existem e os olds supostamente são estes, são do FNAF 1. Isto faz bastante sentido. Eles não estão todos iguais, por exemplo, o Old Freddy supostamente era assim. Bastante estranho, mas supostamente era assim. E a Chica nós vemos que ela está exatamente igual à do FNAF 1. Portanto, isto quer dizer que muito provavelmente na versão beta nós teríamos assim o jogo. Também supostamente há um easter egg em que um endoskeleton pode aparecer no escritório, mas supostamente ele não faz nada, ele se calhar não dá nenhum jumpscare. E também existe a Balloon Girl, que eu acho que muita gente conhece. Para quem não sabe, ela costuma ficar debaixo da mesa. É uma versão feminina do Balloon Boy. Também existe uma imagem do Golden Freddy de pé. Isto é bastante estranho ver isto. É sinceramente muito interessante nós repararmos nas diferenças que o jogo sofreu. Se o jogo fosse como seria no beta, muito provavelmente não teria tanto sucesso como tem hoje em dia. Portanto, a conclusão que eu tiro disto é que a versão beta seria com os animatronics do FNAF 1, muito provavelmente sem a Foxy, porque a Foxy teve bastantes mudanças. Supostamente era para ser um castor, depois um lobo, depois sim é que foi uma raposa, e o resto dos personagens já só estavam com um visual um bocado diferente. Os toys parecem todos mais ou menos iguais. Chrome Freddy. Este tópico tem o nome de Chrome Freddy porque está relacionado ao FNAF 3 e nós já vamos passar para o FNAF 3. Já tivemos a falar do FNAF 1 e do FNAF 2, vamos agora ver o 3. No 3 supostamente existia o Chrome Freddy. Houve um youtuber que tentou, supostamente tínhamos que fazer vários passos para conseguir encontrar o Chrome Freddy. Pode ser mais uma daquelas teorias falsas. Ele até criou o personagem mesmo completo e supostamente ele encontrou nos ficheiros do jogo os Withered Toys, ou seja, os toys destruídos. Se nós repararmos no FNAF 3, nós temos dentro de uma caixa os toys do FNAF 2 todos destruídos, mas existem fotos que mostram os toys completamente destruídos. Ou seja, eles em vez de estarem na caixa, eles estavam completos e estavam com vida. Isto também na altura gerou bastantes teorias. Conseguimos observar, por exemplo, o Toy Bonnie está completamente destruído e na altura eles também achavam que eles iam ser integrados no FNAF 3, coisa que não aconteceu. Existe até uma imagem antiga do FNAF 3 que mostra que o Springtrap era mais ou menos o Freddy. Isto é uma espécie de junção entre o Springtrap e o Freddy. Ficou bastante esquisito, na verdade. Quem sabe isto seja o Springtrap antigamente. Eu, se calhar, em versões mais antigas ele era assim. E temos também imagens como seria supostamente o Springtrap. Portanto, eu acho que o Springtrap era para ser uma espécie de Freddy, mas acabou por não ser usado. Então não seria o Springtrap, mas sim o Spring Bear, uma coisa assim. Como se o Purple Guy tivesse ficado preso na roupa do Freddy, e não do Spring Bonnie. Também temos imagens como, por exemplo, da Foxy. Também ficaram assim um bocado esquisitas. Todos eles incluem mais ou menos o visual do FNAF 3. Também temos um personagem um bocado desconhecido, que é um cão. Tínhamos supostamente este animatrônico
animatronic que iria fazer parte do FNAF 3, mas Scott Cawthon optou por não o usar. Também temos uma imagem do Phantom Bonnie. Muito provavelmente estes personagens estavam integrados na versão beta, mas o Scott Cawthon decidiu que ficava muito melhor sem elas. Se esses personagens tivessem feito parte do jogo, o jogo seria completamente diferente, mas já para não falar, nós temos os personagens antigos, alguns dentro do jogo, só aqueles do jogo são Phantoms. Temos, por exemplo, o Balloon Boy, temos a Chica, temos o Freddy também temos o Puppet, temos vários personagens que fazem também parte da franquia, que faziam parte do jogo. Portanto, ele se calhar achou que os toys do jogo ficava bastante cheio e não fazia muito sentido, e assim o jogo só fica focado no Springtrap. Nightmare Spring Bonnie. Estamos a falar de um teaser secreto do site do Scott Games, supostamente foi apagado. Em relação ao Spring Bonnie, houve a imagem partilhada. Ele supostamente tinha outro nome que era Older Spring Lord. Tive a investigar bastante esta imagem, ela supostamente é fake. Supostamente isto foi feito por fãs, mas mesmo assim é uma espécie de teoria. Mas supostamente existia o Nightmare Golden Freddy. Nesta imagem observamos o Golden Freddy nos corredores, a imagem é bastante macabra. Em todas as imagens que eu encontrei dele, todas elas são um bocado macabras. Portanto, ele atacaria no corredor, na cama, no roupeiro, em todos os lados. O FNAF 4 tem um Foxy, que ele costuma só aparecer dentro do roupeiro. Supostamente existe um post que mostra que o Foxy está a sair da porta, ou seja, a dizer que ela também pode vir dos corredores. Eu encontrei aqui uma gameplay de uma versão supostamente apagada do FNAF 4. Vamos ver e vamos analisar essa versão. Portanto, após nós vermos este vídeo, nós conseguimos tirar algumas conclusões. Conseguimos perceber que os jumpscares parecem estar um bocadinho diferente, mas lá está, isto é uma versão apagada. Não está a dizer que é uma beta, não está a dizer que é uma versão antiga, está a dizer que é uma versão apagada. Eu sinceramente notei algumas diferenças, mas não foram diferenças assim tão significantes. Portanto, a conclusão que eu tiro é que esta versão não apresenta nada daquilo que nós temos estado a ver, mas isso não quer dizer que isto não tenha acontecido, porque isto é uma versão apagada, não quer dizer que seja antiga nem beta. Faz sentido que a versão beta não seja algo acessível. A versão beta é para teste, é para o jogo ficar melhor desenvolvido, mais bem feito. Portanto, obviamente que a versão beta não ia estar assim tão acessível. Existe uma imagem também muito assustadora aqui da Foxy. É uma imagem que nunca foi usada no FNAF 4. É bastante curioso nós vermos estas imagens que não foram usadas no jogo. Uma curiosidade é que antigamente os Fredless, nós conhecemos atualmente, que são aqueles mini Freddys que estão atrás da cama, eles eram chamados de Mini Freddys. Ou seja, o nome Freddles não surgiu logo na altura, foi uma coisa que surgiu depois, mas nas versões mais antigas eram chamados de Mini Freddys. Ainda há muita gente que os chama de Mini Freddys, mas eles antigamente chamavam-se Mini Freddys. Portanto, depois de vermos tudo isto, a versão beta do FNAF 4 parecia ser bastante assustadora. Tínhamos alguns personagens bastante diferentes, mas o jogo mesmo assim, a sua parte importante estava mais ou menos igual. Funtime Bonnie. Isto é um personagem que oficialmente nunca apareceu na franquia de Five Nights at Freddy's e já faz parte do FNAF Sister Location. Eu estou a dividir este vídeo mais ou menos por FNAF, o FNAF 1, com o FNAF 2 e agora estamos no Sister Location. Vocês sabem que no FNAF Sister Location existe aquele Freddy que tem o boneco na mão, mas nós aqui não temos um Freddy, temos um Bonnie. Existem imagens bastante estranhas e ele supostamente era para ser incluído no jogo. Portanto, supostamente alguém encontrou ficheiros de vários animatronics que não foram usados ou de aspectos completamente diferentes. Encontraram até a Funtime Puppet. Eu nunca pensei em ver o Puppet no FNAF Sister Location. Supostamente havia falas não utilizadas e havia estas imagens também. É muito estranho ver um personagem do Puppet incluído no jogo. Portanto, muito provavelmente esta personagem seria incluída no jogo final de Sister Location. Portanto, há muitas coisas que nós não vemos atualmente, mas que já eram para ter sido incluídas. Coisas que o Scott Cawthon viu e não achou boa ideia incluir dentro do jogo. Provavelmente há muitos personagens e muitas coisas que nós não vimos e que eram
vieram para ser adicionadas ao jogo, especialmente em versões beta mesmo. Muito provavelmente existem versões muito antigas oficiais em que o jogo era completamente modificado. Não era exatamente igual a como é hoje em dia, mas não deixava de ser curioso. Obviamente que os animatronics tiveram que passar por várias fases até chegarem àquilo que são conhecidos. Quando foram criados não vinham já assim, eles tiveram que sofrer alterações. E é curioso nós vermos essas alterações. Portanto, muito provavelmente na internet nós vemos alguns projetos de arte em relação ao FNAF, que muitas das vezes não são reais, são apenas fanarts, mas é muito provável que exista uma versão que nós não conhecemos e que tenha coisas bastante diferentes. Também antigamente diziam que havia um Golden Freddy verde, mas lá está, são coisas que não são confirmadas, e como FNAF é uma franquia que tem muitos fãs, é óbvio que vão haver sempre teorias e sempre vão haver pessoas que vão achar que certas coisas existiam quando não existem. Nós temos que ir também um bocado pelo sentido da lógica, mas tudo isto que nós analisámos neste vídeo faz um bocado de sentido, que mostra as fases que o Scott Cawthon teve. Mostra que do 1 para o 2 os animatronics não foram logo todos mudados, que também tiveram os do FNAF 1. Portanto é bastante curioso nós sabermos isso. Portanto o FNAF tem bastantes jogos, e esses jogos todos, sendo que os primeiros 4 são os mais relevantes, todos eles têm as suas teorias e as suas imagens perturbadoras, mas nem todas são reais, obviamente. Tanto Five Nights at Freddy's tem vários jogos, mas será que ele existe na vida real? Existem supostamente estabelecimentos que muitas pessoas dizem que é o FNAF na vida real, tem lá animatronics mesmo que funcionam, e já houve muitos casos assustadores, mas isso já foge um bocado aqui ao tema do mistério. Mas sim, supostamente existem estabelecimentos que têm animatronics. Todos esses animatronics escondem algo perturbador. Mas Nípios, e Security Breach? Ok, então sejam bem-vindos ao mistério de FNAF Security Breach. Vamos contar isto mais como um bónus neste vídeo de mistério. Estão prontos? Eu acho que muita gente conhece que quando Five Nights at Freddy's Security Breach foi lançado, não teve a melhor recepção de sempre. E isso foi devido ao jogo ter muitos bugs e muitos glitches quando o jogo lançou na sua data original. Vocês não têm noção da quantidade de bugs e glitches que o jogo tinha? Nenhum youtuber, nenhuma pessoa conseguia passar o jogo inteiro sem ver nenhum bug ou nenhuma glitch. Aliás, as speedruns de Five Nights at Security Breach surgiram devido aos bugs, e agora como alguns bugs já foram resolvidos, parece que já não dá para fazer certas coisas em speedruns. Mas vocês acompanham a comunidade dos jogos, vocês sabem que este jogo foi muito ridicularizado quando lançou por causa dos bugs e glitches. Mas obviamente que o jogo teve uma versão anterior, e obviamente que o jogo também passou por algum processo antes de ser lançado. É normal que a versão atual não seja a primeira que foi lançada. No FNAF Security Breach foi um bocadinho diferente. Nós analisámos que nas outras versões do FNAF o jogo passou por bastantes mudanças e que os animatronics também não estavam ainda bem definidos, mas neste caso é um bocadinho diferente. Os animatronics já estavam mais ou menos definidos, mas neste caso a maior diferença entre a primeira versão e a versão atual de Five Nights at Freddy's Security Breach é mais em comportamentos e mesmo nos bugs. Como eu disse anteriormente, o jogo tinha muitos bugs e era praticamente impossível tu passares o jogo sem teres visto um único bug. Portanto, essa é uma das partes mais notórias, que é precisamente os bugs. Vamos analisar agora um vídeo oficial da versão beta de Five Nights at Freddy's Security Breach. Portanto, após vermos este vídeo, nós percebemos algumas diferenças. Eu notei especialmente nos gráficos, notei alguma diferença. Nós conseguimos reparar no monte e a partir das grades. Obviamente aqui não houve grande mudança da versão beta para a versão final. Obviamente foi mais os bugs e a qualidade, mas nos primeiros FNAFs havia mais diferença porque também eram os primeiros e porque também era uma pessoa só a fazer os jogos, e neste caso já temos uma empresa a trabalhar neste jogo, já é diferente. Portanto foi mesmo uma questão de bugs. Vou passar agora para outro tema aqui do FNAF Security Breach. Vou-vos agora mostrar um bocadinho de curiosidades. Já tivemos a analisar as versões beta, como o jogo era antigamente. Apesar da diferença não ser muita, neste caso não há muito a explorar, então vou falar sobre outros temas do jogo. Vocês sabem que no Five Nights at Freddy's Security Breach, quando chegam às 6 da manhã, vocês têm opções. Uma das opções é vocês irem embora e acaba o jogo, ou então vocês podem continuar a explorar os mistérios do sítio onde vocês estão. Mas se vocês fizerem isso, vocês não podem guardar depois. Por que é que os criadores fizeram isso? Bem, é um pouco óbvio. É para deixar o jogo mais difícil de uma forma artificial. Porque imagina, se não consegues guardar o jogo e se morreres vais ter que fazer tudo novo.
Então torna-se difícil dessa forma. Eu sinceramente acho que é uma das piores formas de deixar um jogo difícil, mas podendo meter um jogo um bocado mais difícil, podendo ter posto animatronics diferentes, mas eles simplesmente escolheram não poder guardar às 6 da manhã. Até existe bugs onde vocês podem guardar às 6 da manhã, e há jogadores com tutoriais, mas eu acho que atualmente já dá para guardar. Portanto, isto se calhar foi mais uma das críticas do jogo antigamente. Basicamente, hoje às 6 da manhã tu podes desbloquear um fim secreto, o fim onde as pessoas gostam de desbloquear, que é basicamente onde o Springtrap volta à vida, e o William After quer lutar contra ti, e quando acabas a batalha, basicamente tens esta cutscene, onde o Burn Trap é queimado outra vez. E assim vocês desbloqueiam o ending do Five Nights at Freddy's Security Breach, e depois vocês estão com o Freddy a olhar para o campo, e assim tem um final feliz. Uma outra coisa curiosa é que o jogo tinha posters antigos, existiam referências aos jogos antigos, existem certas áreas no Five Nights at Freddy's Security Breach, onde vocês podem ver posters antigos de outros jogos da franquia de FNAF que vocês já viram. Temos também os toys, o Toy Bonnie, a Toy Chica, temos todos basicamente. E eu pessoalmente até gosto muito de ver isso. Isso é muita referência no Security Breach. E até é engraçado, nós vemos uma referência dos FNAFs antigos neste jogo. E no jogo a maioria da comunidade não gosta dos Staff Bots, que é basicamente os robôs que andam por aí no mapa, sempre durante a gameplay inteira. E a única coisa que fazem é darem-te um jumpscare e depois dão spawn, ou seja, chamam o animatronic para ir atrás de ti. Isto eu sinto que é uma mecânica um bocado preguiçosa, porque o jogo parece muito vazio, e se vocês tirarem os Staff Bots o jogo fica realmente vazio. Mas existe um robô que é diferente deles todos. O robô que é o favorito de toda a gente, e é provavelmente das coisas que as pessoas mais gostam no FNAF Security Breach, que é o Mapa Bot. O que é que ele faz? Ele dá-te um jumpscare para te dar um mapa da zona onde vocês estão. É incrível, eu adoro, é a melhor personagem de Five Nights at Freddy's, e sinceramente é icónico, é uma lenda. Ele não te mata, ele não te ataca, ele não faz nada de mal, só te dá um mapa. Agora uma outra curiosidade é que existe um site chamado Security Breach TV. SecurityBreach.com é basicamente um site da Steel Wool, que antes do jogo ser lançado, eles lançaram basicamente durante uns tempos alguns teasers. Eles já têm de ter uns vídeos no YouTube muito fofos, de Five Nights at Freddy's, de animações incríveis, mas se vocês entrarem agora no site ele está completamente destruído. É um bocado bizarro, se calhar nós no futuro vamos ver outros easter eggs, mas por enquanto o site está simplesmente desligado. No Five Nights at Freddy's Security Breach também é possível ver a Circus Baby. Eu também não sabia e até passei por lá, mas quando vocês estão a descer naquele buraco da pizzaria, do jogo Pizzaria Simulator, vocês conseguem ver que Circus Baby está neste monstro que as pessoas chamam de Blob. Vários animatronics estão lá, por exemplo a Chica, a Mangle, o Puppet, o Bonnie, e também está a Circus Baby. Pelo menos nós já sabemos o que é que aconteceu com o Bonnie originalmente, mas é muito macabro pensar isso. Existe um momento muito bom no Five Nights at Freddy's Security Breach, onde um youtuber muito popular de FNAF, o Core, quando ele fica mas super zangado porque existem demasiados Staff Bots. Exatamente. Eu também concordo um bocado com ele quando vocês estão a jogar Five Nights at Freddy's Security Breach. Existem muitos Staff Bots e existem poucos animatronics. Se vocês estiverem a jogar o jogo durante umas horas, vocês vão ver que existem muitos robots. Se vocês estiverem a jogar o jogo durante umas horas, ou se calhar nas primeiras horas não parece isso, mas quando vocês têm que ir de um sítio para o outro, naquela área enorme vai aparecer muitos Staff Bots. E é uma área tão grande com tão pouco conteúdo. É basicamente uma forma da Steel Wool lançar o jogo muito rápido e não estarem a trabalhar em conteúdo. Eu acho que o jogo, em vez de ter tantos Staff Bots, devia ter mais animatronics antigos. Seria muito engraçado nós vermos animatronics, por exemplo, do FNAF 1, do FNAF 2, do FNAF 3 ou até do 4, dentro do FNAF Security Breach. Seria muito engraçado e eram interações muito interessantes. Assim, em vez de termos tantos Staff Bots de um lado para o outro, simplesmente a passear, tínhamos animatronics, seria muito mais engraçado. E o Core, numa live stream, ficou totalmente frustrado e ele fez o melhor clipe de sempre. Vejam só. Que eles falam coisa de Google Tradutor ainda, é tanta preguiça de fazer um level design de terror decente. Que inferno, mano! Que inferno! Aí quando você olha, você fala, nossa, mano, meu Deus do céu, eu tive 3 partes excelentes com essa aqui. Aí do nada... Ah! Do nada, blé, Staff Bot, Staff Bot, Staff Bosta. Staff Bosta, Staff Bosta, Staff Bosta. É pior que o Balloon Boy do FNAF 2, cara. É pior, consegue ser pior. O Balloon Boy dando risada, eu consigo ficar com muito mais medo do que o Staff Bot, velho. O Staff Bosta, que toda hora te agarra. Ele faz assim, ó. Olha só. Ele pega assim, você tá andando, né? Aí ele vem. Aí ele pega você aqui assim, ó. E te joga. Só isso que ele faz. Aí tem hora que ele nem avisa ninguém. Ele não avisa ninguém. Ninguém vem. Tem hora que não vem nenhum animatrônico.
Não vem ninguém, não vem nenhum animatrônico pra te matar. Então pra que esse cacete tá ali? Mano, aí você me bota... Ah, não, o jogo tem uma guarda de segurança noturna. Pra quê? Pra que caraca? Se você tem 700 staff bot. Pra quê? Agora sobre uma coisa também um bocado óbvia, o jogo tem algum conteúdo não usado, e isto pode estar também um bocado relacionado à versão beta, mas neste caso não é muito revelado. Neste jogo não há muita referência à versão beta. Como vocês conseguem ver aqui nas imagens, nós temos muita coisa. Nós temos aqui animatronics que ainda não estavam totalmente desenvolvidos. Nós temos aqui models, nós temos aqui muita coisa. Especialmente se vocês forem fãs de game design e forem fãs de pessoas estarem a construir coisas 3D, vocês 100% acham isto coisas muito interessantes. E eu até pessoalmente acho isto muito interessante. Mesmo o jogo talvez não tendo as melhores críticas, talvez não ter sido assim tão bem recebido, dá para reparar que a empresa esforçou-se muito para fazer o jogo e dá para reparar que eles estão-se a esforçar mesmo para fazer bom conteúdo. Existem, portanto, muitas coisas curiosas que não foram incluídas no jogo, portanto a empresa dá para notar algum esforço por parte deles. Na comunidade também existe um meme em que a Vanny é comunista. As pessoas aqui neste caso dizem foda-se por dizer mesmo. Sinceramente, quanto mais eu pesquiso Vanny comunista, mais que aí eu perco. Portanto, eu vou tentar poupar um bocadinho a minha sanidade mental. Não é uma coisa que eu recomendo pesquisem e também não vou pesquisar muito mais sobre isso. E acabar agora o vídeo de Five Nights at Freddy's. Finalmente acabei o vídeo, demorou muito trabalho. E eu percebo que toda a gente deve ver até ao fim. Eu sei que nem toda a gente vai ver o vídeo até ao fim, porque o vídeo tem mais de 20 minutos. Mas eu sinto que nunca me esforcei tanto num projeto na minha vida, portanto eu só quero agradecer a toda a gente que viu o vídeo até ao fim. E se tu estás a ver agora até ao fim, eu só peço que tu partilhes com um ou dois amigos. Vejam o vídeo de novo juntos. Ou então mostrem a pessoas que gostam de Five Nights at Freddy's. Este foi o maior projeto que eu fiz na vida até agora. Eu estou tão motivado e tão entusiasmado para lançar mais vídeos de mistérios. Vocês querem acompanhar os próximos vídeos de outros mistérios diferentes que eu vou fazer? Até se calhar vídeos sobre FNAF no futuro. Subscrevam-se no canal que eu vou estar a tentar produzir conteúdo o melhor possível. Portanto, se vocês estiverem inscritos com o sininho, vocês vão receber notificação quando eu lançar um novo vídeo. Ou então apareçam no canal todas as semanas para ver se há um vídeo novo. Vocês até podem fazer uma maratona do meu canal, está aqui a playlist na descrição. Vocês clicam na playlist e pum, todos os meus vídeos de mistérios vão estar a tocar. Muito obrigado a gente a ver o mistério de Five Nights at Freddy's até ao fim. Eu quero muito ver os vossos comentários, quero muito ver o que é que vocês dizem sobre isto. Eu nunca me esforcei tanto para fazer um vídeo de YouTube. Portanto, se quiserem mandar sugestões ou recomendações, eu agradeço imenso. Vamos lá começar uma discussão nos comentários. Já agora, não te esqueças de deixar o teu like, ajuda imenso. E também não te esqueças de seguir o meu Instagram. Eu meto coisas exclusivas de vídeos de mistérios que eu vou fazer no futuro. Portanto, se quiseres ficar a par de todos os vídeos que eu lanço, é só seguir no Instagram porque eu faço stories sobre o progresso dos vídeos. Obrigado a gente a ver o vídeo até ao fim. Obrigado por tudo e eu vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.